outro produto que nós trabalhamos, né, mencionado pelo professor Guilherme, foi as medidas de qualidade da educação infantil, e aí o nosso objetivo era apresentar aspectos relevantes da qualidade da educação infantil, definir o que é qualidade, como é que se mensura essa qualidade e os impactos, né, que são identificados nos estudos da educação infantil no futuro. Né? Para isso, nós utilizamos o estudo da literatura e vários documentos oficiais sobre o tema, fizemos mapeamento de vários indicadores, de vários instrumentos, e uma revisão, né, da literatura para ver os impactos da educação infantil de qualidade. E aqui eu vou já trazer os principais resultados. Primeiro, do nosso estudo, que a gente viu que falar em qualidade, principalmente na educação infantil, não é um conceito muito simples. E aí a gente não consegue identificar um conceito único do que seja qualidade. Né? A literatura tem mostrado que qualidade está associada a dimensões. Né? Então, qualidade está associada à forma da gestão da escola, às condições de oferta, à equipe dessa unidade escolar, a promoção, como é que são as interações dos profissionais da educação infantil, em especial dos professores, com as crianças. A qualidade está relacionada às práticas pedagógicas e também às oportunidades de aprendizagem. E mais do que isso, essa qualidade ela está associada ao envolvimento da família, ao envolvimento da comunidade, de forma a criar aí uma rede de proteção da criança, né, em vários setores. Então, não é só falar de qualidade da educação infantil, não é falar simplesmente da questão da educação, mas está associada aos cuidados, ao desenvolvimento pleno da criança, na saúde, também em vários setores. Então, é importante, ao falar de qualidade, a gente falar desse trabalho feito de forma intersetorial, né, em várias áreas e em várias esferas administrativas. E aí a gente viu que a maioria dos estudos, quando a gente procurou trabalhos falando de qualidade, associava a qualidade a indicadores de estrutura, né, de infraestrutura. Uma educação, uma escola de qualidade, aquela que tem a quadra, que tem a biblioteca, que tem isso, que tem aquilo outro. Mas existem estudos, né, e aí é crescente a construção de instrumentos e de escalas que visam, né, de fato, medir a qualidade de uma forma diferente, né, medir em loco, por meio dos vídeos, por meio de questionários, por meio da observação, para avaliar justamente essa questão das interações, da aprendizagem, da forma do desenvolvimento das práticas pedagógicas. E aí a literatura, né, tem mostrado efeitos positivos em geral da educação infantil, não só sobre a escolaridade, mas como salário e diversas outras áreas, como a gente falou até na violência, inclusive. Porém, esses efeitos, eles estão condicionados à qualidade da oferta, então não basta simplesmente expandir, né? Essa expansão e esse serviço, ele tem que ser ofertado de qualidade, e é isso, quando a gente trata, principalmente os estudos, tratam do efeito mais da pré-escola, e aí quando a gente fala da creche, a gente já vê que existe aí uma falta de consenso dos efeitos da creche na educação e nesses outros indicadores. Dando seguimento, né, dos estudos que a gente realizou, outra vertente aí que a gente abordou foi investigar se a maior cobertura, né, da educação infantil, né, dada a sua importância, ela influenciou o nível de alfabetização das crianças do terceiro ano do ensino fundamental dos municípios brasileiros. Né? E aí, na apresentação anterior, o Diego frisou, né, aí, o destaque do Ceará, onde investiu no programa Mais PAIC, né, de alfabetização, como indutor aí de resultados futuros, né, nessa área de educação. Então, além disso, a gente teve o objetivo de investigar se esses efeitos, se existirem, se eles são diferentes, né, de acordo com o porte do município que a gente está investigando, e especialmente os municípios da área de atuação da SUDEM. Então, para isso, nós utilizamos um modelo de efeitos fixos e os dados da ANA, né, de 2014 e 2016, que eram dados que nós tínhamos disponíveis. Para a gente poder capturar esse efeito intertemporal aí da cobertura municipal das creches, a gente pegou a média da taxa de atendimento, né, por município, considerando o período em que as crianças que fizeram a ANA estariam, né, na idade de frequentar a educação infantil. Então, por exemplo, a taxa de atendimento médio de 0 a 3 anos,
ela foi calculada a partir da taxa de atendimento das crianças, né, 5 a 7 anos antes da realização da ANA. E a taxa média de atendimento das crianças de 4 a 5 anos, 3 a 4 anos antes da realização da prova. Então, a gente voltou lá no passado, viu como é que era a oferta da creche. No momento que essas crianças estavam em idade de educação infantil, e aí avaliamos se essa cobertura, nesse momento, teve um impacto no futuro, né, no desempenho dela na alfabetização. E aí, o que foi que nós encontramos de resultado, né? Que, de fato, essa maior cobertura das creches, ela está associada a uma melhor proficiência média na alfabetização, tanto na prova de leitura como na prova de matemática, e que vários fatores contribuíram para esse resultado, né? Entre eles, turmas menores, a adequação da qualificação docente, né, super importante para entender esse resultado. E aí a gente destaca também o background familiar, em especial a importância da educação das mães. Né? Então, quando a gente viu que quando as mães que têm mais de 12 anos de estudo, tem um impacto maior, um efeito maior sobre o desempenho do filho. Ainda, né, outros fatores que são considerados é a menor complexidade da gestão escolar, ou seja, aquelas unidades escolares que têm um número muito grande de alunos, que atende um número muito grande de alunos, que atende várias etapas, né, ensino, às vezes, ensino básico, ensino médio, 3 turnos, tendem a gerar um resultado menor no desempenho aqui na ANA. Outra variável também que foi importante foi a taxa de reprovação. Então, quanto menores as taxas de reprovação dos municípios, maior foi o desempenho das crianças desses municípios na avaliação, na alfabetização. Porém, os resultados que a gente está discutindo aqui, eles foram concentrados no impacto das creches, e a gente não conseguiu identificar efeito na expansão da oferta das pré-escolas, e aí a gente atribui isso à quantidade de pré-escolas, né, que a gente tem nos municípios. Como a gente está analisando a nível de município, existe aí quase que a universalização, né, dessa etapa escolar, então por isso a gente não conseguiu identificar efeito. Já a creche, né, que ainda existe uma demanda expressiva, o efeito ele foi de fato significante, e aí a gente conseguiu, né, vislumbrar mais os resultados nessa etapa. Quando a gente olha aqui os efeitos heterogêneos, e aí a gente concentra tanto a área da SUDENE como o porte do município, o que a gente viu, né? Um resultado semelhante, né? Que existe, de fato, um efeito positivo da cobertura das creches, tanto para, né, a nossa amostra como um todo, como especificamente na área de atuação da SUDENE, os efeitos foram positivos, né, sobre a alfabetização. E os fatores que contribuem, né, para esses resultados também bem parecido com o que a gente encontrou anteriormente, né, uma adequação qualificada do corpo docente, o background familiar, com destaque à educação das mães, e a menor taxa de reprovação. Quando a gente olha aqui os efeitos, segundo o poste do município, nós vimos um efeito positivo da expansão das pré-escolas no desempenho tanto de leitura como de matemática, porém apenas para os municípios maiores, né, com mais de 100 mil habitantes. Quando a gente olha o efeito da expansão das creches em leitura e matemática, a gente vê que esse efeito ele se concentra nos municípios menores, até 100 mil habitantes. Por fim, né, o efeito da creche em leitura ele é crescente para os municípios pequenos, né, bem pequenos, até 20 mil habitantes, e aí depois ele se torna decrescente, e aí nos municípios muito maiores, com mais de 100 mil habitantes, a gente não encontrou efeito. E aí resultados semelhantes a gente encontrou para matemática, né, porém a gente não encontrou efeito para municípios muito pequenos, com até 5 mil habitantes. Agora a gente traz a nossa análise para o efeito de frequentar a educação infantil, só que para o ensino fundamental, já para o 5º ano do ensino fundamental. Então, o nosso objetivo aqui é investigar o efeito de ter frequentado a creche sobre esse capital humano acumulado, utilizando os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, de 2019. Para isso, nós usamos 2 estratégias, né, o Propensity Score Match, para ver os efeitos sobre as notas médias dos alunos,
e usamos também o efeito quantílico de tratamento para ver o efeito da educação infantil ao longo da distribuição das notas no SAEP. Para isso, né, nós utilizamos o grupo de tratado como tratado e controle, né, com base na idade em que a criança frequentou a escola. Então, nós analisamos o efeito separado da creche, da pré-escola e da educação infantil. Então, para a creche, né, de 0 a 3 anos, nós consideramos o grupo de controle aquelas crianças que não frequentaram a creche, ou seja, que entraram, né, na educação infantil a partir dos 4 anos de idade. Para a pré-escola, né, a gente considerou como grupo de tratado nas crianças que entraram com 4 e 5 anos e grupo de controle as crianças que entraram com acima de 6 anos de idade na escola. E ainda analisamos o efeito, né, consolidado aí da educação infantil, como grupo de tratamento, as crianças de 0 que entraram na escola, né, de 0 até 5 anos de idade, e como grupo de controle, as crianças que entraram na escola só depois dos 6 anos de idade. Aí nós vamos ver o que aconteceu aí com o rendimento escolar dessas crianças. Então, o que nós obtivemos de resultados? Independente, né, do ingresso, se foi na creche, se a criança fez a pré-escola ou se ela fez toda a educação infantil, nós observamos que existe um efeito positivo de frequentar a educação infantil, tanto em português como em matemática, porém, o efeito da pré-escola sobre essas proficiências foi maior do que o efeito da creche. Né? E aí a gente associa, né, com base na literatura, muito possivelmente esse resultado à qualidade das creches. Na literatura tem trazido um destaque, né, ao falar que nesse início, nesses últimos anos aí, que a gente analisou, um efeito muito grande da expansão, porém nem toda essa expansão ela foi acompanhada da qualidade necessária. E aí nós observamos ainda que os alunos que frequentaram a creche apresentaram um desempenho médio superior, né, de 2,3 pontos em português e 3,2 pontos em matemática, quando a gente compara aquelas crianças que não frequentaram a creche. Já os alunos que iniciaram os estudos na pré-escola teve um efeito maior, né, cuja essa diferença entre essa criança e a criança que não fez a pré-escola foi de 8 pontos em favor daquelas crianças que fizeram a pré-escola. Então, a gente consegue ver aí um efeito bem mais expressivo da pré-escola, né, sobre o rendimento escolar, do que quando a gente olha a creche. E agora a gente vai fazer os resultados do efeito quantílico, né, que eu falei para vocês ao longo da distribuição das notas. Então, o que a gente observa? Que o efeito encontrado no modelo, né, do próprio Score Match, que a gente acabou de mostrar, eles se replicam, né, nos quantis ao longo da distribuição, ou seja, os efeitos foram positivos, né, tanto para matemática quanto para português, né, ao longo aí da distribuição das notas. Porém, existe uma predominância de maiores impactos, né, um efeito ser maior entre os estudantes que tiveram o melhor desempenho na avaliação. E aí vimos também, né, a importância da qualidade da educação das mães, né, sobre o desempenho dos filhos, né, quanto maior a escolaridade da mãe, maior foi o impacto na nota do aluno. Agora a gente vai destacar o efeito quantílico, né, voltado especificamente para as creches, onde nós vimos que para os alunos que têm um desempenho considerado insuficiente, né, lá no iníciozinho da escala, o efeito da creche foi negativo ou nulo. E aí, depois disso, né, o efeito torna-se positivo, ou seja, na escala mais acima da distribuição das notas, o efeito da creche foi positivo. Também esse efeito, ele é crescente com a escolaridade da mãe, que tem que ter pelo menos aí o ensino médio, na nossa base, e foi negativo ou até nulo para as crianças que têm mães com menor nível de escolaridade. E aí esses resultados, eles sugerem, né, uma ampliação das desigualdades entre os menos favorecidos, onde a gente associa também a escolaridade da mãe à renda e a renda à matrícula, à qualidade das creches que essas crianças estão matriculadas, né? Quanto ao efeito da pré-escola e da educação infantil, a gente observa a mesma tendência,
né? Porém, a partir da mediana das notas, o efeito da pré-escola e da educação infantil é superior para os alunos já com baixa escolaridade. E aí aponta, né, que os alunos com maior vulnerabilidade, nesse caso, são os mais beneficiados pela política, e aí pode contribuir para a redução das desigualdades. Então, portanto, a gente constata que a educação infantil, nesse caso, né, ele tem favorecido principalmente as crianças mais vulneráveis, contribuindo aí para a redução das desigualdades sociais na educação. Eu acho que esse deve ser um dos últimos resultados que a gente vai apresentar, onde a gente traz os efeitos heterogêneos, né, para a área de atuação da SUDENE. De modo geral, a gente vê que o efeito creche ele é positivo, né, ao longo de toda a distribuição das notas, porém, é maior esse efeito com um subgrupo específico dos municípios da SUDENE, chamado G51, que são os municípios polos, né, dessa região. Esse efeito também é maior para as crianças que residem nos municípios com maior desenvolvimento regional, e aí isso, né, pode contribuir para a ampliação das desigualdades. Quando a gente olha o efeito da escola, os efeitos também são positivos e são maiores, né, para os demais municípios da SUDENE, que não considerando aí o G51. Além disso, os efeitos também são maiores para os alunos nos municípios mais desfavorecidos, né, promovendo assim a diminuição das desigualdades. Então, o que a gente, em suma, né, consegue ver com esses resultados? Eles sugerem, né, pelo menos que a pré-escola, ela de fato está contribuindo, né, para a redução das desigualdades sociais, importante ferramenta, principalmente beneficiando os estudantes, né, mais desfavorecidos socioeconomicamente falando. Já a creche, né, os efeitos, né, conforme a literatura também tem abordado, ainda são efeitos confusos, né, em que em alguns aspectos mostram efeitos negativos, e aí a gente vê que está muito associado à questão da qualidade dessas unidades. Mas é isso, e obrigada pela atenção. Tá, então, obrigada, Maitê, obrigada, Diego. Assim como eu comentei após a apresentação do Diego, tem alguns comentários adicionais em relação a esse projeto, né, referente à Meta 2, que a Maitê coordenou junto com as meninas lá no âmbito da cooperação com a SUDENE. Esses estudos nos permitiram conhecer um pouco mais e adentrar um campo na área de avaliação de educação infantil, né? Então, foi um primeiro esforço que culminou depois em outros projetos, hoje em colaboração com a Secretaria do Estado do Ceará de Educação, a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza e com o Ministério da Educação no âmbito da Coordenadoria de Educação Infantil, né, no qual nós temos tido um prazer de discutir e colaborar com os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, no qual também tenho a satisfação de ter a Maitê comigo nessa equipe junto ao MEC, né? Assim como outros, a Isabela, Braga e outros tantos que trabalham aqui comigo. E temos aprendido muito nesse âmbito. Nessa questão da Meta 2, da educação infantil, tivemos alguns produtos, né, dissertações de mestrado, como da Maria Odalice, que compôs a equipe, alguns artigos relacionados a desdobramentos desses relatórios, né? Também demos sequência, como o Diego mostrou na Meta 1, em alguns estudos, a partir do que a gente percebeu no TED. Então, hoje nós estamos investigando, por exemplo, a questão da qualidade da educação infantil, a discussão da temática antirracista na primeira infância, na educação infantil, as questões de crianças, né, turmas com crianças que têm alguma deficiência versus turmas de crianças sem deficiência, e outros tantos temas relacionados a essa questão. Ainda aprendemos muito sobre um programa que tem na cidade de Petrolina, chamado Nova Semente, objeto de análise da dissertação da Odalice, que ganhou o prêmio do BNB de dissertações, né? Também demos sequência nos estudos em termos de resultado da dissertação da Isabel, que compôs aí a equipe junto com a Maitê, no qual nós analisamos a base do MELCOM, que é uma medida de qualidade da educação infantil, e que
a Isabel utilizou-se de um instrumento no qual escutamos, né, perguntas sobre as crianças, se elas gostam de leitura, se alguém faz perguntas sobre as leituras, né, de textos e tal. Então, essa possibilidade do TED nos permitiu, além de aprender mais sobre políticas, de contribuir para um debate e de formar novos pesquisadores. Então, aqui ao final tem uma foto eu e a Odalice, fruto do prêmio que ela foi laureada, né, da dissertação dela. Do outro lado, eu, Odalice, Maitê e Isabel, fruto de um artigo que discutia essa questão da educação infantil, né, e alguns aspectos em termos de políticas que emergiram aqui desse TED. Maitê, se permite, me volte um slide, por favor. No âmbito da Meta 1, nós também tivemos o prazer e a satisfação de ser laureados com o Prêmio SOF, né, de Economia, de Monografia, em 2021, discutindo o mecanismo de indução das políticas para a educação básica, análise das experiências dos Estados brasileiros, da política de cota parte do ICMS, e também do encontro de entidades de economistas do Nordeste, na categoria profissional, com o uso da cota par do ICMS no financiamento da educação, uma análise das experiências dos estados brasileiros, né, aí com Diego, Pedro e Brisa, ou seja, esses estudos, eles permitiram, né, se a gente pode assim dizer, formar mais pessoas, contribuir para o debate, levar informações para a Sudene de regiões que precisam de mais ou menos recursos para o alcance das metas do PNE, Plano Nacional de Educação, né, e um objetivo principal que está lá na Sudene, que seria a formação de capital humano, melhoria da educação nos seus entes federados, né. Com isso, a gente espera, né, esse avanço educacional, e isso possa trazer melhores condições de vida para as populações e os povos aqui residentes, certo? Então, da nossa parte, enquanto universidade, né, nós temos um prazer em trabalhar com essa equipe da Sudene, é sempre prazeroso contribuir com eles, é sempre desafiador, porque há uma inquietação da nossa parte, enquanto universidade, de permitir que a gente faça mais, né, pesquisas, e aí ter uma oportunidade de contribuir numa agenda de interesse nacional na área de educação, isso para a gente é, né, bastante satisfatório. E poder entregar resultados no qual a gestão possa tomar decisões baseadas em evidências é ainda melhor. Então, aqui da nossa parte, Glória, Rafaela e a todos que fazem o corpo da Sudene, nosso muito obrigado, né? E aí, se alguém quiser tecer algum comentário, alguma pergunta, posso abrir também para a plateia, caso assim desejarem. Vou só falar mais umas últimas coisas. Essa semana do Geolocal ela é importante para a divulgação de resultados no âmbito de monitoramento e avaliação de políticas, e aqui nós tivemos, né, a apresentação do Diego e da Maitê, permeando tanto uma questão da avaliação de processo, avaliação a partir da análise documental, né, técnicas de análise bibliométricas que permitem entender um pouco sobre as políticas que vamos avaliar empiricamente, análise, né, por meio de instrumentos como teoria da mudança e marco lógico, análise de resultados, variadas técnicas os quais eles apresentaram, diferença em diferença, a gente está trabalhando com regressões de continuidade, propensas score matching e outras técnicas, né? Percebemos o uso de efeitos na média e efeitos quantílicos, então, assim, é uma possibilidade de análise. Esses relatórios serão publicizados, melhor, já estão publicizados no site da Sudene, se alguém puder colocar aqui no chat, seria ótimo, porque aí eles já são públicos, os relatórios, assim como algumas dissertações que estão correlacionadas com essa meta, né, e também alguns estudos que fizemos a posteriores, certo? Então, no mais, se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa. Eu acho que agradecer, né, a coordenação aí do Guilherme, o apoio da Sudene, a equipe, né, como todo, foi um prazer trabalhar com todo mundo. Esse TED foi inaugural, né, da nossa relação com a Sudene, foi muito vitorioso sobre vários aspectos, né, inclusive pela proximidade que a gente ganhou aí com novos pesquisadores e tal, foi uma experiência muito prazerosa. E é isso, quero deixar aí registrar meu agradecimento.
aproveitar também e agradecer, né, toda a equipe que fez junto aí comigo, né, esses produtos. Foi um período aí de muito aprendizado, né, mas também de muita dedicação de toda a equipe. Então, as que estão aqui, agradeço, né, diretamente, e as que não estão também, mando minha mensagem de agradecimento aí pelo esforço na realização desse trabalho, que com certeza contribui aí para o desenvolvimento e aprimoramento das políticas na nossa região. E obrigada ao Guilherme também. O link, coloquei no chat o link, Wallace, prazer revê-lo virtualmente. O Wallace é da nossa equipe, emprestado lá no Lepes Ribeirão Preto. E Maite e Diego, para vocês dois, uma palavra simples, mas que denota toda a minha admiração e carinho por vocês, gratidão por vocês seguirem, né? Trabalhando comigo, formando mais pessoas e devolvendo em parte para os mais novos aquilo que nós aprendemos lá atrás, boas técnicas, boa convivência e fé na estrada, né? Para a gente seguir prosperando. Mas, parabéns a todos e a todas, ficamos por aqui, pessoal. Um abraço.